Professor Gilmar Júnior aqui na área e hoje eu vou falar de oração. Safo? É muito fácil, cara, oração. Oração nada mais é do que você contar verbo. É verbo, é oração. É basicamente isso. Então a oração, o conceito dela é toda estrutura que vai girar em torno de um verbo ou de uma locução verbal. De boa? O núcleo de uma oração, gurizada, vai ser basicamente o verbo e uma locução verbal. Havendo verbo, havendo uma locução verbal, a gente tem aí um caso de oração. Não vai bizonhar, safo? Então, olha só, a oração, ela pode ou não ter sentido completo. O que isso quer dizer? Olha o primeiro caso. Chove muito. Quando eu falo chove muito, dá para entender que há um sentido completo, tá chovendo bastante, caindo água do céu, São Pedro tá lavando lá, né, como dizem os nossos avós. Então tá aí, chove muito, sentido completo. Segunda frase, enchentes costumam causar transtornos. Esse costumam causar é locução verbal, valeu? 2 ou mais verbos com valor de 1 é locução verbal. Então a gente sabe aqui o seguinte, que enchentes costumam causar transtorno. Faz sentido isso, pessoal? Claro que faz. Tranquilamente faz. É claro que havendo enchente vai gerar transtorno para a população, alagamento, doença, leptospirose, blá blá blá, aquela coisa toda. Então quer dizer que essas duas frases aqui, essas duas frases contêm uma oração de sentido completo. Tranquilo. Agora olha de baixo. Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. Tudo isso aqui é uma única frase. Eu coloquei uma em cima, um trecho em cima, outro embaixo, só para separar as orações, para ficar didaticamente melhor para você entender em casa. Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. Gurizada, chover é verbo, uma oração. Minha primeira ó1 aqui, ó1. Agora, as enchentes causam verbo. Então, eu tenho a segunda oração. Se liga na parada. A primeira oração, quando chove muito, ela faz sentido sozinha. Eu chego pra ti agora e falo assim, olha, quando chove muito. O que você compreende disso? Você fala assim, tá, quando chove muito o quê, mano? Tá doido? Não faz sentido sozinho. Se não faz sentido sozinho, a ó1 nossa aqui, o quando chove muito, é oração, mas não possui sentido completo, tá bem? Agora de baixo, as enchentes causam transtornos. Aqui você já tem sentido completo. Então a oração é toda estrutura que vai estar girando em torno de um verbo ou de uma locução verbal que pode ou não haver sentido completo. Então agora eu vou falar de algumas observações importantes. A primeira observação é o seguinte, olha só, se eu tiver um único verbo ou uma única locução verbal, essa minha oração vai ser chamada de oração absoluta. Então oração absoluta é aquela oração que possui um único verbo ou uma única locução verbal, tá bem? Agora, falando em locução verbal, eu quero que você preste e foque bastante atenção aqui para você não bizonhar. Uma locução verbal, pessoal, você não pode contar, né, vários verbos ali, várias orações, tudo bem? A locução verbal são 2 ou mais verbos com valor de 1. Havendo um único valor, é uma única oração. Então vamos lá, vamos relembrar o que é uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. O meu primeiro verbo é o auxiliar, é o cara que vai flexionar, esse cara é conjugável, beleza? O segundo cara já não, o segundo cara é o verbo principal e esse verbo principal ele não flexiona, você não conjuga esse verbo principal, porque esse verbo principal ele mantém um padrão. Que padrão seria esse? As formas nominais dos verbos. Quais são as formas nominais do verbo, pessoal? O infinitivo, o particípio e o gerúndio, tá bem? Então se houver locução verbal, você não pode contar 2, 3, 4 verbos ali, você vai contar uma coisa só. Exemplificando então a parte de locução verbal, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Os alunos vão realizar a prova, beleza? O cara ele pode achar que aqui há 2 orações e não há 2 orações ali. Por quê? Verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo principal está na forma nominal infinitiva. Já vimos anteriormente que é uma locução verbal, né? A estrutura toda de uma locução verbal. E a locução verbal só pode ser contada toda essa locução como uma única oração. Então aqui, pessoal, pode até parecer que há 2 orações. Não há 2 orações. Aqui há, de fato, uma única oração, tá bom? O mesmo acontece aqui no tem realizado e no estão realizando. Ambos ali são locuções verbais. Essas locuções verbais só podem ser contadas uma única vez aí, quando se fala em oração. Valeu? De boa. Terceira observação importantíssima são os verbos de realce. Verbos de realce, ou esses verbos expressivos, né? É aquele cara que quando a gente retira ele, não vai fazer diferença. Ao ser retirado, não vai fazer diferença. Normalmente, essa expressão de realce aí,
vai ser o verbo ser mais o que. Fica ligado nisso, tá bem? Fica ligado nisso. Então, esses caras, os verbos de realce, essa expressão expletiva, ela não vai ser contada como oração também. Exemplo aqui, ó. Eu é que vou ao mercado. Eu é que vou ao mercado. Quando eu falo eu é que vou ao mercado, aparentemente o cara pode achar que aqui há um verbo, né? Aqui, dois verbos, tranquilo, e duas orações. Não. Nós temos dois verbos, o é e o vou, tranquilo. Então, esses dois caras aqui são verbos. Porém, somente o vou, ele vai ser considerado uma oração, tá bem? Então, quer dizer que, se eu retirar, ó, vou retirar o é que. A estrutura é que. Safo, pessoal? Agora, lê comigo aí, ó. Eu vou ao mercado. Quando eu retiro o é que, muda alguma coisa pra gente? Não muda. Não muda absolutamente nada. Porque não faz diferença. É só para dar um realce na frase. Neste caso, esse é que, esse é, né, no caso, que é o verbo ser, nós não vamos contar como oração. A oração aqui, somente o vou. Logo, a gente tem uma única oração aqui. Logo, é uma oração absoluta. Valeu? Vem pro próximo. Verbos subentendidos. O que são verbos subentendidos? São verbos que vão ficar implícitos. Você precisa ter certeza de que esses verbos estão implícitos. O verbo estando implícito, sendo subentendido, esse verbo, pessoal, ele vai ser contado como oração. Você não pode bisonhar aí. Ele será contado como oração. Olha aqui, ó. Exemplo. Eu comi coxinha. Comi está bem explícito, está escrito, aparece na frase, está expresso. Valeu? Então, beleza. Primeira oração. E você, camarão. Ficou bem óbvio, pessoal, que ó, eu comi coxinha e você comeu camarão. Então a gente fez o quê? Pegou esse comeu e deixou subentendido. Safo? Ficou implícito. Esse comeu aqui, ó, e você comeu camarão, esse comeu também vai ser contado como oração, tá bom? Então verbos aqui, ó, subentendidos ou implícitos, eles vão entrar também nessa contagem de oração. Safo? Gurizada, por hoje é isso. O que a gente tinha para falar de oração já foi dito. Papira firme, safo, não bisonha, guarda essas regrinhas, guarda as observações, que logo a gente vai fazer as questões aí nos próximos blocos. Valeu!